Jesus não nos escondeu que nós estaríamos ali sujeitos a passar pelo dia mau. E também que nós deveríamos, aqui nessa terra, suportar o processo do preço do discipulado, que nós teríamos sim um preço. Nós podemos observar isso lá em João 15. João 15:18, onde Jesus ele nos diz assim: Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então aqui nós vemos Jesus nos deixando claro que nós podemos sim passar por processos difíceis, por processos de desafios, na verdade, onde pessoas são levantadas ali em perseguição, mesmo sem termos feito nada a essas pessoas. E nós podemos comprovar isso lá no versículo 24, onde diz o seguinte: Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. E o versículo segue, 25, dizendo: Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Então Jesus ele nos deixou claro que esses processos poderiam existir, mas ele também, nesse mesmo texto, nós podemos ver uma luz que nos mostra que não estamos sozinhos nesse processo. E Jesus ele nos diz assim, lá no versículo 21, mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou, ou seja, não conhecem ao nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai. E o versículo 22 diz: Se eu não viera lhes nem houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Então aqui Jesus está nos mostrando que nós devemos buscar agradar a Deus, buscando os caminhos que Jesus Cristo nos ensinou. E que as pessoas que nos entristecem, elas também, nós somos filhos de Deus, elas estão também entristecendo ao nosso Pai, porque o nosso Pai nos ama. Nosso Pai ama a nós, tanto que nos entregou a Jesus, seu Filho. Então nós devemos ter ciência de que quando nós estamos passando por processos de desafios, não estamos só. Jesus está a todo momento conosco, nos ensinando a suportar os fracos, aqueles que ainda têm escamas nos seus olhos, que não se encontraram com Cristo Jesus, nos trazendo a ciência de que nós estamos aqui no mundo, mas que nós não somos do mundo e que nem tudo se resume a pessoas humanas, mas sim a uma guerra espiritual. Nós temos ali o mundo espiritual agindo e muitas vezes nós não enxergamos, mas com os olhos físicos, mas nós sabemos que está por detrás o mundo espiritual. Então, diante disso, nós devemos buscar usar as armas espirituais. E tudo isso começa em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a nossa fonte, Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é a vida, e nele nós alcançamos a verdadeira rocha sólida para que no dia mal a gente tem o verdadeiro sustento, que a gente se lembre e busque nele a renovação da nossa mente para enfrentar tanto as nossas emoções quanto as setas malignas. Porque assim, no dia quando o dia mal se apresentar, quando vier pensamentos tentando induzir a mágoas ou tentando induzir a fraqueza, a desistência, nós nos lembramos que Cristo Jesus, ele nos ensinou como nos comportar diante desse processo de dor, que é perseverar em oração, se alimentar da palavra, buscar o reino dos céus e não simplesmente se deitar diante da dor e não ir dormir diante da dor, mas se posicionar em oração, porque o Pai nos socorrerá e que Jesus está o tempo todo conosco para nos ensinar a suportar tudo aquilo que ele já suportou. Ele já venceu o mundo, então ele pode nos ajudar diante de todo o processo. E como ele diz, não é o servo maior do que o seu senhor. Então,
Se ele já passou por todos os processos, quem melhor que Jesus para nos ajudar a suportar a cada mínimo detalhe que vier diante da nossa vida? Ainda que homens não nos compreendam, ainda que até mesmo nós tenhamos dias que a gente fique confuso com o nosso interior, Jesus ele nos compreende a todo momento e ele está de braços abertos para nos receber. Não espere estar se sentindo ali em paz para procurar Jesus. Procure Jesus a todo momento, que a gente busque derramar os nossos sentimentos, as nossas emoções com respeito, buscando respeito, claro, diante de Jesus a todo momento, porque ele nos compreende, ele sabe como é estar como homem nessa terra. E ele é o nosso Senhor, nosso Deus. Deus nos amou tanto que ele veio em homem. Assim, ele nos, além de nos salvar, ele nos compreende nos mínimos detalhes. Ele tem empatia conosco, ele sabe o que é passar o que nós passamos. Muito mais, muito além. Então que a gente busque usar erros, buscar usar a dor, buscar usar tudo que se apresente diante do nosso cenário para nos aproximar de Jesus e não para nos afastarmos dele. Porque assim nós somos verdadeiramente fortes quando estamos na rocha, que é Cristo Jesus, a rocha inabalável, o único caminho que nos leva ao Pai. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu entro na tua presença. Eu te agradeço por esse momento, meu Deus. Eu peço que o Senhor nos dê toda a estrutura necessária para não desfocarmos os nossos olhos de Jesus Cristo, para guardarmos a tua palavra no nosso coração e buscarmos a Bíblia como a fonte da verdade, que a gente não se baseie no próximo, no nosso próximo, nem no nosso próprio entendimento, no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, assim como a tua palavra nos diz. E sim que a gente então busque se fortalecer através da oração e de se alimentar da Bíblia e do relacionamento com Jesus Cristo diário, para que de fato a gente tenha uma estrutura sólida que suporte ventos, tempestades, que suporte o dia da bênção, de modo que a gente não se afaste de ti, e que suporte também o dia da aflição, de modo que a gente use tudo isso para buscar o contentamento no Senhor, uma vida em alegria e que de fato a gente viva os seus propósitos e o foco em Jesus. Essa caminhada leve em Cristo Jesus, que é possível, uma vez que nós nos entregamos a Ele. É o que eu te peço em nome de Jesus e que o Senhor nos dê toda a estrutura para olhar com os olhos espirituais e não gastarmos o nosso tempo, a nossa oração, a nossa energia com desfoque de coisas que não são para nós termos os nossos olhos voltados, como por exemplo o foco em pessoas que se levantam e em combater essas pessoas com a nossa oração, e sim que a gente busque amar e perdoar essas pessoas e nos afastarmos de quem temos que afastar com a ajuda do Senhor, mas que acima de tudo a gente veja que a nossa luta é espiritual, assim como Efésios 6 nos diz, que é o mundo espiritual por detrás e que muitas vezes são pessoas ali fracas espiritualmente ou que não tiveram encontros com o Senhor Jesus e que ali são usadas pelo inimigo para tentar parar a obra do Senhor na nossa vida, assim como tentaram se levantar também no nosso Mestre Jesus, e que nós não somos maior que o Mestre, e o Senhor já nos deixou avisado que perseguições poderiam sim acontecer, mas que a todo momento o Senhor está conosco. Então eu te peço que o Senhor nos dê essa fortaleza espiritual para que a gente não se desgaste e não se desvie da busca pela misericórdia e do amor ao próximo, e sim que a gente busque perdoar esses que se levantam, mas também se afastar com a maturidade e discernimento vindos do Senhor. E que a gente busque sim as nossas orações, o nosso alimentar da palavra e tudo que a gente for fazer, buscado para agradar ao Senhor, para sermos melhores, para viver mais a sua boa, perfeita e agradável vontade e para não desfocar os nossos olhos de Cristo Jesus, que é o nosso único caminho que nos leva ao Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E todavia que seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Glória a Deus.